O livro de Ruth, no seu capítulo 1, verso 10, nos diz: E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. A mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui nós vemos uma palavra de uma mulher extremamente sofrida, que podemos dizer, em outras palavras, chegou ao fim da linha. Como um ônibus que chega ao fim da linha. Como a uma vida que chega ao fim da linha. Mas aqui não era o fim da linha, ou o fim de todas as coisas para Noemi. Ainda muitas coisas Deus tinha preparado para ela. Você, prezado ouvinte, que passa por uma situação desesperadora, pode ser que no seu sentimento, no seu coração, você também tenha chegado talvez a uma conclusão como essa. Não dá mais para mim. Chega. Não consigo mais. Vou parar. Cheguei ao último recurso da minha vida. Mas quando você tem Deus no coração, Deus sempre tem um final feliz para todos nós. E essa é uma história que está inserida no período dos juízes. A tradição judaica dá a autoria deste livro de Ruth para Samuel, e conta-nos a história de uma família composta do casal Elimeleque, que significa meu Deus é rei, e dessa personagem Noemi, que disse essas palavras, que significa agradável, encantadora, amável. E esta mulher tinha 2 filhos, Malom, que significa fraco, doentio, e Quilion, que significa fraqueza, tristeza. E essa família, por causa da fome, saíram da cidade de Belém, de Judá, Betlehem, que significa casa do pão. Olha que contradição. E saíram a peregrinar nos campos de Moabe. Esta palavra significava que era uma permanência temporária. E lá, os seus 2 filhos tomaram mulheres para si. Uma chamada Orfa, que significa corça nova, e a outra Ruth, que significa amizade. E aqui
nesse livro que é considerado por alguns como a joia da coroa do Antigo Testamento, nós vemos numa situação de fome, passaram por fome, depois passaram por morte, morreu o marido de Noemi, Elimeleque, e depois ela passou por uma outra situação de perda, que foi a perda dos seus 2 filhos. Ora, o que restava para essa mulher? Ela estava totalmente desamparada, viúva, numa situação extremamente desfavorável. E talvez você, prezado ouvinte, esteja numa situação semelhante, numa situação em que você sinta: meus projetos acabaram, não sei mais o que fazer da vida, tudo está dando errado, o que fazer? Mas saiba que quando você está com Deus, Deus sempre tem algo que você nem imagina. Deus tem algo que pode mudar totalmente essa situação. E é isso que nós vemos nessa linda história que nos mostra uma aplicação tão maravilhosa de fraternidade, que nos mostra o alcance universal dos propósitos redentores de Deus, através de Ruth, uma moabita, uma etnia que perseguia Israel. Judá ficou durante 18 anos sobre o domínio gentílico desta nação moabita. E nós vemos aqui que Deus emprega até não-judeus como instrumentos no seu projeto de redenção. E nós vemos nessa relação que Ruth teve com a sua sogra, um compromisso de fraternidade, de valores de dedicação familiar, nunca antes encontrados em narrativas. Normalmente se diz que as noras não se dão com as sogras. Existem tantas brincadeiras falando de sogra, mas aqui nós encontramos uma história tão linda, tão maravilhosa, quando continuamos a ler no verso 14 desse capítulo 1, o desenrolar dessa história, que diz: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Podemos ver a situação em que se envolveram essas 3 mulheres que perderam os seus respectivos maridos, e uma que tinha, além de perdido seu marido, também tinha perdido os seus 2 filhos. E agora era uma mulher extremamente triste. E nós vemos na reação de uma que chama-se Orfa, beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que palavras profundas! A minha pergunta, o meu questionamento diante deste fato é: até que ponto Noemi e o seu marido e seus filhos tinham ensinado o apego, o apreço, a adoração a Deus, a Yahvé, a Jeová, o Deus dos judeus. Até que ponto? Aqui nós vemos que Noemi disse para Orfa: olha, a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também para o seu povo, para os seus deuses. Mas Ruth, eu creio, que tinha uma grande experiência já com Deus. Naquele testemunho que essa família israelita tinha trazido para a fé de Ruth. E ali, além disso, desta fé em Deus, nós vemos o apego fraternal de uma ligação tão profunda que os laços de pessoas diferentes, através do casamento, pode trazer para as pessoas, quando realmente este casamento é um casamento amoroso, um casamento que tenha, além do amor eros, o amor filial, o amor ágape, o amor que suporta todas as coisas. Que grande exemplo que poderia ser o final para esta mulher, Noemi. As duas noras se retirarem e ela voltando sozinha para a sua terra novamente. Mas não. Deus tinha um propósito, aleluia. Através de Ruth, Deus tocou no seu coração e ela pôde dizer: ali pousarei eu, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Misericórdia. Quando nós vemos uma casa unida, quando os deuses são comuns para todos os familiares, não existe divisão. A palavra de Deus diz que a casa dividida, ela não subsiste. Isso é uma grande verdade. Quando pessoas estão unidas no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma esperança, o Senhor age de uma maneira tremenda, como aconteceu nesse caso. E o Senhor, isso aqui é para uma outra mensagem, o Senhor começou a agir quando aquelas mulheres voltaram para Belém, a casa de pão, e à medida que elas retornaram, nós vemos uma ação toda poderosa dessa estrangeira que Deus, na sua soberania, trouxe como uma ancestral real, da onde nasceu Obed, o pai de Jessé, e que fez na genealogia do relacionamento de Ruth com Boaz, o Senhor tinha escrito
essa história tão maravilhosa do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, prezado ouvinte, Deus quer escrever a sua história. Deus quer fazer com que a sua história ela seja algo aonde a mão de Deus possa estar firme em propósitos que realmente as outras pessoas vejam este homem, esta mulher tem sido uma bênção na mão do Senhor. Ruth, ela se consagrou. O pedido dela para não ser impedida não insta para que a abandone e a deixe de segui-la. Aonde você for, eu irei. Aonde você se hospedar, me hospedarei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei e serei sepultada. Jeová, faça isso por mim e mais ainda, que nada além da morte nos separa. Aqui nós vemos uma explosão de afeição de Ruth e sua consagração a Jeová. E nós vemos que a história, depois desta consagração, se seguiu num final feliz, aonde veio nascer este personagem que seria o pai de Jessé, que foi Obed, do relacionamento de Ruth com Boaz. E Jessé foi pai de Davi. Que coisa maravilhosa que o Senhor faz. Então, prezado ouvinte, parece que as coisas estão no final de linha, mas não estão se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Parece que você está no fundo do poço, quando não tem mais nenhuma perspectiva. Não pense nisso. Talvez você nessa manhã possa até estar pensando, vou dar cabo da minha vida. Não tem mais solução. Não faça isso. Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Senhor, abençoa aquelas pessoas que estão como que no fim da linha. O Senhor é aquele que muda a história. O Senhor tira o ponto final e dá uma nova frase, uma nova ênfase para a continuidade da vida. Nós cremos nisso porque passamos por isso e sabemos que o Senhor faz nova todas as coisas. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.